Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez, mais uma semana juntamente com vocês aqui no nosso canal para estudar mais um assunto da nossa revista, da nossa escola. Nós estamos tratando de assuntos maravilhosos a respeito da obra da salvação. Então nós estamos sucessivamente aqui, todas as semanas, tratando de um assunto diferente. E nessa oportunidade, ou nessa semana, nós estaremos estudando a respeito de um assunto importante, um assunto bem polêmico, e falaremos a respeito da salvação e o livre-arbítrio. Então é um assunto um pouco polêmico, para algumas classes, de cristãos, cristãos protestantes, mais para o lado pentecostal, e os protestantes para o lado tradicional têm uma visão um pouco diferenciada a respeito desse assunto. Mas antes de eu entrar aqui na nossa lição, gostaria de estar fazendo os agradecimentos, agradecer a todos os que têm estado conosco. Nós estamos aí, graças a Deus, nosso canal aí tem sido abençoado, e nós estamos, graças a Deus, mais pessoas estão chegando para somar juntamente conosco. Estamos aí com um número subindo a cada dia aí, pessoas se inscrevendo no nosso canal. Os nossos amigos aí têm nos ajudado, têm espalhado aí esse canal aí para mais pessoas, e mais pessoas têm se achegado a nós. Então eu gostaria de agradecer a você que tem chegado, você que acabou de chegar no nosso canal, que está assistindo ou que irá assistir mais as nossas aulas aqui, as nossas videoaulas. Então eu tenho que agradecer a você. Deixe que as pessoas que deixaram seus likes, deixaram o like lá, fizeram comentários, também agradeço. Os nossos amigos, os nossos amigos que também estão conosco aí, os nossos alunos na escola dominical também, muito obrigado. Aos nossos irmãos e amigos, nosso pastor também que está nos ajudando, muito obrigado, pastor Hamilton, aí, pela sua insistência e persistência aí de estar nos ajudando. Então, muito obrigado a todos que têm nos ajudado. Vocês aí, que têm feito desse canal essa bênção aí, que nós estamos aqui juntamente com vocês. Então, os nossos irmãos que estão lá na Espanha, o irmão Charles, o nosso irmão do Japão também, os demais irmãos, pastor Lucas, que bênção, muito obrigado, meu querido, você é uma bênção na nossa vida. Os demais irmãos que têm estado conosco. Então, está feito aqui os nossos agradecimentos a todos que têm nos ajudado. Quero que vocês continuem conosco, deixe o seu like, deixe o seu comentário, não esqueça, visualiza lá, quase 400 pessoas já estão nos assistindo, visualiza lá, deixe o seu like para subir aí os likes também, para nós estarmos aqui interagindo, para nós continuarmos aí juntamente aqui, estudando junto com vocês. Então vamos lá entrar já no nosso assunto aqui maravilhoso, falar a respeito de salvação e livre-arbítrio. Quando eu vejo a palavra salvação, eu automaticamente vejo livre-arbítrio. Só de falar de salvação, eu já vejo livre-arbítrio. Por quê? Porque a salvação ela não foi algo obrigatório. Deus não enviou o seu Filho ao mundo de uma forma obrigou o seu Filho vir ao mundo. Deus não obrigou, Deus jamais obrigou Jesus Cristo a vir. Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer. E mesmo não tendo justo, Deus ele planejando seus planos desde o começo, desde o começo de todas as coisas, Deus já tinha os seus planos, porque Deus ele trabalha com a sua onisciência, com seus atributos, onisciência, onipresença, onipotência e os demais atributos que inclui dentro desses atributos aqui. Então Deus, na sua presciência, ele sabe todas as coisas antes de acontecer. Isso calvinista e arminiano concorda.
né? Nesse ponto aqui, os calvinistas e os arminianos concordam que Deus, na sua presciência, ele sabe as coisas desde o princípio. Então, antes das coisas existir, Deus sabe, porque ele é subexistente, ele está além da existência, ele que criou, ele sabe o fim desde o começo, né? Então, nós temos aqui essa ciência que Deus, ele sabe todas as coisas. Então, Deus sabendo, né? Sabendo disso tudo, Deus já planeja essa salvação, porque Deus sabia da queda do homem. Lógico, Deus é Deus. Como eu posso limitar um Deus que não sabia a respeito da queda do homem? Agora, a pergunta que não quer calar: Deus sabendo da queda, por que Deus não interviu na queda? Essa é a questão, o livre-arbítrio. Então Deus, mesmo sabendo que o homem iria cair, Deus não entrou com um plano de impedir o homem de cair. Não, Deus criou um plano em salvar o homem. Então essa é a questão que os calvinistas, eles talvez não consigam concordar conosco, né? Que nós acreditamos em uma presciência, nós acreditamos que Deus sabe das coisas antes delas acontecer. Só que a nossa crença, aquilo que nós cremos, é que Deus, ele sendo onipotente, né? Onipotente, Deus, ele sendo autossuficiente, autoexistente, Deus, ele sendo soberano, a sua soberania, ela não vai de encontro com a liberdade que ele deu para o homem decidir em aceitar a salvação ou não. Então, o livre-arbítrio é a livre escolha, é o ato do homem escolher entre ser salvo ou não. A salvação, ela já foi predestinada, né? Ela já foi predestinada desde o começo. Então a salvação já é um ato de predestinação. Deus já predestinou salvar o homem. Só que dentro dessa predestinação não existe aqui uma predestinação pessoal. Deus predestinou a salvação a todos, porém Deus não predestinou a salvação individualmente. Então, no sentido individual, Deus deu a liberdade para o homem escolher essa salvação predestinada desde o princípio. Então, Deus sabe todas as coisas antes mesmo dela acontecer. Então, salvação e livre-arbítrio, elas caminham junto. Então, nós não conseguimos compreender a salvação sem entender o livre-arbítrio, né? Então vamos entrar aqui na nossa lição, depois a gente explicaremos aqui, né? Nós temos aqui a cruz, né? Salvação, a cruz, somente pela morte de Cristo. Nós temos aqui, né? Aqui essa árvore, né? Essas duas árvores aqui, que ela dá um sentido aqui de nós compreendermos aqui a respeito da livre escolha que o homem tem entre escolher a salvação ou a perdição. Então nós temos aqui o fato consumado que o ser humano, ele lá, quando Deus cria Adão, Deus já dá o livre-arbítrio aqui pro primeiro homem, ou pro primeiro casal. Então vamos lá, né, falando agora, nosso textuário vai dizer assim, olha só: qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmos 25, verso 12. Então, olha, qual é o homem? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará, Deus o ensinará. Então, a pedagogia de Deus, ele nos ensina, né? Deus, ele nos ensina a trilhar o caminho. Deus não nos obriga a seguir o caminho que ele já criou. Ele coloca na nossa frente dois caminhos, né? Foi o que ele disse para Jeremias, foi o que ele disse para Josué. As duas portas, as portas que foi colocada, né? Que Deus colocou ali. Olha, eu coloco diante de ti duas portas. Olha, eu coloco diante de ti dois caminhos. E Deus, ele mostra as portas, né? E ele mostra os caminhos, porém ele dá uma dica. Olha, pedagogicamente Deus dá essa dica. Olha, tem aqui duas portas diante de ti. A porta está aberta, tanto a porta boa como a porta ruim. Olha, você tem diante de você dois caminhos, tanto o caminho bom como o caminho ruim, tanto o caminho estreito como o caminho largo. Agora,
o que Deus fala? Deus, ele é tão maravilhoso, tão bondoso. Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas ele quer que o homem chegue à vontade de Deus diretiva, a vontade de Deus diretiva, que é a predestinação, no sentido que nós acreditamos, é uma vontade que Deus quer que todos se salvem, mas a sua vontade permissiva, ele permite que o homem escolha. Deus, ele predestinou todos à salvação, porém Deus, predestinando todos à salvação, ele permite, dentro da sua vontade permissiva, que o homem escolha entre ser salvo ou não. Então isso é um fato, isso é bíblico, isso está dentro das Escrituras, e nós vamos aqui entender aqui. A verdade prática diz assim: o objeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Então, olha só, Deus, de acordo com a sua soberania, soberano que Deus é, a sua soberania, ela fez com que isso acontecesse. Deus, ele é soberano. Deus, ele é grandioso. Olha só que coisa, o que me traz à mente, irmãos. Olha só, você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, né, essa videoaula, olha só o que me veio à mente. Deus, ele é tão soberano e tão grandioso, que ele cria um ser tão inferior, tão pequeno, que é o ser humano. Deus cria um ser do barro. Deus pega o barro e forma um vaso, que somos nós. Deus coloca em nós o seu espírito, o sopro, né, o seu sopro, uma parte dele em nós. Um ser tão inferior, e os anjos, né, mais inferior do que até mesmo os anjos, né? Deus, ele cria esse ser humano. E além dele criar esse ser humano tão pequeno e tão inferior, Deus dá o livre-arbítrio a ele. Então a soberania de Deus foi tão gloriosa, tão grandiosa, que Deus deu a esse ser tão pequeno o livre-arbítrio de escolher entre acreditar nesse Deus tão soberano e tão grande, ou não acreditar nesse Deus tão soberano e tão grande, em servir a esse Deus tão soberano e tão grande, ou não servir a esse Deus tão soberano e tão grande. Então isso que é lindo, isso que é maravilhoso, nós conhecermos a esse Deus, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação. Agora estou falando de Cristo, da pessoa de Cristo, que também é Deus. Ele, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação, não teve por usurpação, não quis levar isso a conhecimento de ninguém, terreno ou daqui da terra, que ele era Deus. Mas ele se aniquilou, ele veio e para morrer uma morte tão cruel, para nos dar a certeza da salvação, para nos trazer essa salvação gratuitamente, não através de uma predestinação a ou a B, ou escolher alguns e botar outros à perdição. Não, jamais Deus fez isso. Deus, ele predestinou uma salvação desde o começo, porém Deus, ele dá, pela sua vontade permissiva, ele dá o direito do homem escolher se ele quer a salvação ou não. Vamos lá. A nossa leitura bíblica, né? A nossa leitura bíblica em classe tá em João 3, capítulo 14, verso 21. Uma leitura bem conhecida, né? Uma leitura já bem conhecida, que diz assim, João 14, verso 21 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando a respeito de Jesus, né? A simbologia de lá do Antigo Testamento, né? De lá do Gênesis, quando Moisés levantou do êxodo ali, da saída ali do povo, né? Quando o povo estava no meio do deserto, quando aquela serpente feriu o povo e o povo começou a morrer. Aí Deus manda que Moisés crie aquela serpente e pendure ela, demonstrando ali o que o povo tinha cometido e o que Deus poderia fazer pelo povo. Então essa simbologia de Cristo, ele dá ao sentido do que aconteceu ali no meio do deserto. Verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha só que importância, que coisa maravilhosa a respeito do livre-arbítrio, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fala não somente de pessoas, de uma pessoa, não, Deus amou a todos. O amor de Deus, ele engloba todos os seres humanos. Nós tivemos a aula passada falando da graça que a abrangiu todos. A graça, ela alcançou a todos, porém nem todos aceitou a graça. Então é da mesma forma a predestinação, a eleição e a predestinação, que é quase a mesma coisa. Eleitos e predestinados dá o quase mesmo sentido. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então olha só, se Deus predestinou uns para a perdição e outros para a salvação, então por que Cristo, porque Deus então enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo através dele. Então a salvação, ela não se dá ali, num ato que já foi predestinado o homem ser salvo. O homem uma vez salvo, salvo para sempre. Uma doutrina calvinista. Mas isso não acontece, não é dessa forma. A salvação, ela se dá apenas através de aceitar a Cristo. Olha só que outra coisa maravilhosa. A salvação, ela é passiva, ou ela veio de Deus. Foi Deus que enviou, que fez o plano e nos deu a salvação. Porém, aceitar, ou acreditar, ou confiar, ou obedecer, depende do ser humano. Não que nós somos os nossos atos, não que os nossos atos vai depender de uma salvação, ou a nossa salvação depende dos nossos atos, ou os nossos atos dependem de uma salvação. Não é isso. A questão é, se nós não crermos, se nós não aceitarmos, infelizmente nós não poderemos ser englobados dentro da salvação. A salvação, ela só nos alcança quando nós crermos. Se crer e for batizado, será salvo. Que está lá em Marcos 16, verso 16. Se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, já está condenado, ou será condenado. Por quê? Porque automaticamente, quando nós não aceitamos, quando nós não cremos, automaticamente nós já estamos escolhendo, nós já estamos fazendo a nossa pré-escolha, porque pré-escolha é isso, pré é antes, escolher antes, ou você fazer a escolha do seu destino antes mesmo dele acontecer, você sabendo da salvação e você não aceitar ela, então é isso. Vamos lá, continuando aqui. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós temos aqui verdadeiramente essa manifestação das obras de Cristo, essa manifestação, esse cumprimento das obras de Cristo se dá quando nós aceitamos, nós compreendemos e aceitamos essa obra que Cristo fez por nós. Ela só tem sentido, essa obra só tem sentido quando essa obra só tem sentido em nós quando nós aceitamos ela, porque se nós não aceitamos a obra, ela não vai fazer sentido para nós, ou nós não alcançaremos mesmo a salvação, porque nós não aceitamos a obra de Cristo. A nossa introdução vai dizer assim: na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos. Apocalipse 22, 17. Então, a salvação, ela é gratuita. É uma salvação gratuita a todos. Por decisão pessoal, a liberdade individual, os que recebem a oferta da salvação são destinados à vida eterna, pois o Pai quer que todo homem se salve e que ninguém se
perca, segundo Pedro capítulo 3, verso de número 9. Então olha só, como eu já disse, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o mundo viesse se perder, mas Jesus veio ao mundo para salvar nele o mundo. Então a intenção do Pai enviar o seu Filho é para que o mundo viesse ser salvo por ele, não para que o mundo se perdesse. Então a salvação é isso. A salvação é que o mundo seja salvo através de Jesus. Mas muitos não aceitaram, né? Desde quando a salvação ela foi, né, já dita lá no Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, quando já foi falado a respeito da salvação, muitos dali para frente não aceitaram ou morreram sem conhecer a salvação. A eleição bíblica é segundo a presciência divina. Então olha só, a eleição bíblica, né, nós falando da eleição, ela se dá conforme segundo a presciência divina. Então a eleição ela se dá desde o começo. Então nós temos alguns tipos de eleições, né, de eleição, né? Nós temos a eleição para a salvação no sentido coletivo, né, que se dá essa salvação, no caso a salvação em predestinação. Então ela se dá no começo, já se dá no começo. Então essa salvação ela já foi feita, já foi lançada desde o princípio. Então já é uma predestinação ou uma eleição. Quando Deus já cria essa oportunidade de salvação, então todos os que passarem por ela serão salvos. Agora, os que não passarem por ela perderão a sua salvação. Cabe nota lembrar que, logicamente, Deus sabe quem irá se salvar ou quem não irá se salvar. Mas mesmo Deus sabendo, Deus ele não vai interferir. Porque Deus poderia, sabendo que você ou eu não alcançaríamos a salvação, Deus ele mudar o curso dessa história. Deus ele intervir de uma forma soberana, porque ele é soberano, ele pode fazer isso. Ele intervir e não permitir que o ser humano nenhum deles fossem para o inferno, né? Mas não, Deus permite que o homem ele faça a sua escolha. Romanos capítulo 1, a partir do verso 20, alguma coisa lá, você vai ver que, acho que é 23, se não me falha a memória, ele vai falar a respeito de que Deus entregou o ser humano às suas próprias paixões, e o homem se inflamou, né, nos seus desejos, ele cometeu muitas coisas erradas, e Deus permitiu que o homem ele fizesse isso. Então Deus ele deixou que o homem decidisse o que ele queria fazer dele mesmo. Então olha só, Deus ele pode fazer, porque ele é soberano, a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, se ele quiser colocar essa vontade diretiva em nós, ele pode, porque ele é Deus, foi ele que nos criou, mas ele não faz isso. Ele não faz isso porque senão, né, ele vai contra a sua própria vontade que ele nos deu aqui, essa livre escolha, ou até mesmo com esse presente que ele nos deu, porque livre-arbítrio é um presente. Livre-arbítrio é um presente quando nós sabemos usá-lo. Então vamos lá, continuando aqui. Primeiro, a eleição de Israel. A eleição no Antigo Testamento tem um significado mais específico que o Novo Testamento. Exemplo disso é o chamado de Abraão, sua descendência. Olha só que coisa maravilhosa. Quando se fala a respeito aqui da eleição de Israel, você vê que Deus ele vem elegendo, né? Deus ele vem escolhendo pessoas para devidas coisas. Então, para a salvação, ela foi direcionada a todos. Porém, Deus ele escolheu pessoas para fazer coisas, né, de uma forma singular. Então Deus escolheu Abraão. Deus chama Abraão. Olha, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Deus poderia ter escolhido todos ali? Sim, mas não, Deus escolheu Abraão. Olha, Deus foi lá, viu que a terra, todos tinham pecado, porém viu que ainda existia um justo, né, que era Noé. Então Deus chama Noé para um devido fim. E qual era o fim? Qual era a eleição de Noé? Era criar ou construir uma arca para que viesse trazer a salvação àqueles que quisessem aceitar, sendo que somente 8 almas aceitaram ali a salvação pela arca. Deus escolheu mais pessoas. Deus escolheu José. José ele foi levado
né? Mesmo sendo forçado a ir ali para o Egito, ele foi vendido, esteve no Egito, mas através desse fato, Deus separou José para poder livrar o povo, porque ali não foi um livramento somente para o povo judeu, ou para o povo hebreu, não. Ali foi uma salvação para todos. Todos foram alcançados, tanto os egípcios como os demais que faziam parte daquela época foram salvos ali, né? Porque José ele foi escolhido, predestinado ou elegido para fazer aquele fim, ou para estar ali no Egito na hora certa, no momento certo. Então nós temos eleições e predestinações na Bíblia, ou no Antigo Testamento aqui. Vamos lá, mais um fato aqui, 3. Gênesis 12, verso: livre e espontaneamente o amigo de Deus respondeu positivamente ao chamado. Entretanto, diante dele havia a possibilidade de não atender a essa convocação. Segundo aqui, a eleição para a salvação. Agora nós vamos falar a respeito, né, aqui desse ponto aqui da eleição para a salvação. A eleição divina é o ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação, como eu já disse, né, desde o começo, que a salvação como predestinação, né, que ele coloca aqui na lição, ela é uma salvação coletiva, todos os que crêem. A salvação como eleição, ela se dá em todos, porém aqueles que crê. Então você vê que sempre tem um porém. Se você crer, você verá. Se você crer, você alcançará. Se você quiser, você alcançará. Então, você vê que sempre tem um porquê. A eleição divina é o ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. Romanos 8, 26 a 39. Essa eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho. Pois o Altíssimo deseja que todos sejam salvos, respondendo afirmativamente ao seu chamado para a salvação. Atos 2, 37, 1 Timóteo capítulo 2, e nós vemos aí os fatos. Então Deus, o plano ou a vontade diretiva de Deus é que todos, né? É que todos venham à salvação. Porém, a vontade permissiva de Deus é que você escolha. Deus não quer que nós alcancemos a salvação obrigatoriamente. Olha, você não é marionete. Deus não criou um ser que ele vai pela dor, ou ele só vai aceitar a Jesus quando ele estiver no leito de morte. Não. Deus ele deu a oportunidade de nós o servi-lo por amor. Então o amor de Deus que nos constrange à salvação. Então é o amor, é através do amor que faz com que nós entendamos. Então o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Ele está ali sempre convencendo, tentando convencer o homem do caminho que ele está errado. Tentar convencer não é obrigar. Então tentar convencer é você sempre mostrar para o homem que ele está fazendo errado. Continuando aqui, olha só, o terceiro aqui, a presciência divina. Presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão e de interferir na história humana. Neemias, tal. Ele é soberano, provedor, e sabe quem responderá positivamente ao convite de salvação. Deus proveu o meio de salvação para todas as pessoas, mas nem todas atenderão ao seu convite. Em sua soberania e presciência estamos sob os seus cuidados, mas paradoxalmente também desfrutamos do livre-arbítrio que ele nos deu, o que aumenta mais a responsabilidade humana de obedecer à sua vontade. Então olha só, Romanos 11, 18 e 24. Então olha só que coisa interessante, a nossa responsabilidade. Se nós acreditarmos numa predestinação para a salvação individual, nós acreditamos que o homem não tem responsabilidade nenhuma. O homem não vai ter nenhuma responsabilidade em seguir, ou em servir, ou em obedecer. Por quê? Porque a predestinação já fez ali o papel do que o homem precisa fazer. Então ele já foi predestinado, ele já foi escolhido ou eleito
para a salvação individual, então ele não precisa fazer mais nada. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. O homem, ele tem a sua responsabilidade. E qual é a responsabilidade do homem? Primeiro, crer. Segundo, obedecer. Terceiro, continuar até o fim. Foi o que Paulo disse: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, guardar a fé é permanecer. Então, se Paulo não tivesse permanecido, guardado a fé, ele não tinha alcançado essa tão grande salvação. Então, olha só, para nós irmos aqui, rapidamente, eu vou comentar rapidinho, que eu já fiz um comentário básico, mas eu só vou rapidamente aqui, falar aqui rápido a respeito de um fato de Armínio e o livre-arbítrio. Nós conhecemos aí, eu vou ler aqui rapidinho, mas nós conhecemos a história, entre os calvinistas e os arminianos, Calvino e Armínio, que há esse debate de eleição, predestinação, livre-arbítrio, salvação, graça irresistível, Então nós sabemos aí que havia ali uma grande contenda a respeito de Armínio e Calvino, ou dos arminianos e dos calvinistas ali provavelmente lá para o ano de 1560 e até 1609 aí. Olha só, breve história de Jacó Armínio. Jacó Armínio, 1560 para, com certeza, sua morte em 1609. Nasceu na Holanda, foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden. Tendo sido envolvido numa disputa calvinista, desenvolveu uma tese bíblica a partir dos primeiros pais da igreja, que foi denominado de arminianismo. Sua principal característica é a defesa do livre-arbítrio humano. Por essa posição que o livre-arbítrio é a livre escolha, que nós temos a livre escolha de escolher aí, humano. Por esse posicionamento, enfrentou forte oposição, perseguição e falsas acusações por parte dos teólogos calvinistas. Entretanto, esse teólogo holandês sempre apresentou uma postura tolerante e não combativa, embora convicto de sua opinião. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno, especificamente se tratando da salvação. Isso quer dizer que cabe a cada um deixar-se convencer pelo Espírito Santo. Olha só, então nós temos aqui essa questão aqui de Jacob Armínio, e de Calvino. Só que houve um sínodo ali, que condenou Armínio a respeito da sua tese combatendo os calvinistas. Só que aí tem, para contradizer ou ir contra os remonstrantes, que eram aqueles que se uniram ali com Armínio, os calvinistas, eles fizeram algo para ir contra eles, que foram a criação da tulipa, que é uma sigla, que é uma sigla aí que nós vamos compreender aqui, fazendo a leitura rápida aqui para nós já irmos aqui para encerração aqui, comentário aqui e encerrar. Olha só, em resposta aos remonstrantes, os calvinistas trabalharam 5 pontos em forma de um acróstico. Acróstico é aquele nome que nós escrevemos, e dentro daquele nome nós fazemos algumas elaborações com as letras daquele nome. Então esse é o acróstico. Acróstico na língua inglesa, por meio de qual didaticamente anunciaram sua crença a respeito da salvação. Então esse acróstico aqui, a qual os calvinistas eles colocaram, tem 5 pontos aqui, os 5 pontos aqui da tulipas, que é, primeiro, que é a total depravação do ser humano, que os calvinistas eles batem a respeito disso.
Segundo o U, né, que é o primeiro é o T, segundo o U, é um condicional, no caso o incondicional, eleição incondicional. O L, limited, que é limitado, expiação ou limitada, que é no caso, né, a eleição incondicional, que nós não precisamos fazer nada para ser eleito, é uma eleição que não depende de nada, não precisa fazer nada, você já é incondicionalmente eleito. Uma expiação limitada, a expiação de Cristo somente foi feita para os predestinados, né, que os calvinistas acreditam nisso, que a salvação é apenas para os predestinados, que é essa expiação limitada. O I, que é a irresistível, que é irresistível, graça irresistível, essa graça que você não pode, você não consegue resisti-la, mesmo você não querendo, ela te obriga você a aceitar, porque essa graça, ela é uma graça que é irresistível. E o P, que é a última da tulipa, é a persevering, ou perseverança dos santos. Agora, essa é a questão. Se você é predestinado, então para que você perseverar? Perseverar no quê? Então não tem fundamento uma perseverança, sendo que você já está salvo. Paulo fala, combati o bom combate. Eu já falei a respeito, mas Paulo ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele predestinou, ele perseverou até o fim. Se Paulo ele era predestinado, então ele não precisava, né, guardar até o fim a sua fé, porque ele já estava salvo. Mas não, ele fala, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então essa é a questão. Agora voltando para cá, deixando de lado um pouco calvinista e arminianos, vamos voltar rapidamente aqui e nós já damos aqui, né, fazemos aqui a nossa leitura final da conclusão e fazemos os agradecimentos. Então olha só, nós temos aqui, né, rapidamente a salvação. Jesus salva, né, que é a cruz, que nós somos salvos através da cruz. Né? Jesus subiu na cruz somente pela morte na cruz, né? Nós recebemos a morte e a ressurreição, nós recebemos a salvação. Então Jesus ele veio, né? Subiu na cruz, morreu e ressuscitou, e nós fomos agraciados agora, ou eleitos agora, né? Eleitos nessa salvação que veio sobre nós. Então aceitamos essa salvação, né? Agora, nós temos aqui, interessantemente, quando você olha para cá, você vê a sombra de Adão, né? Você vai lá no Gênesis, volta lá no Gênesis e você vê que Deus ele deu ali a livre escolha. Então nós vemos a salvação e agora nós vemos o livre-arbítrio. Então a salvação ela vem através de Jesus. O livre-arbítrio ele veio através do princípio quando Deus criou o ser humano. Então olha só, nós temos aqui duas árvores, né? Nós temos aqui duas árvores e dois caminhos. Lá no Gênesis foi dito, olha, você tem a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e você tem a árvore. Então nós temos aqui, né, duas árvores que foi colocado lá, né, por Deus para o homem. Então Deus disse para o homem, olha, você tem diante de você a árvore do conhecimento do bem e do mal, e você tem diante de você a árvore da vida. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela simbolizava para o homem a perdição, porque ele sabia, Deus falou para ele não comer, porque se ele comesse certamente ele morreria, mas Deus não falou para ele que ele não podia comer da árvore da vida. Ela estava lá, essa árvore ela simboliza a salvação, porque era uma árvore que não estava proibido do homem comer. Mas Deus coloca, né, esse imperativo de o homem, olha, não coma. Mas sempre nós olhamos para a árvore e nós vemos aqui uma árvore bonita, atraente, cheia de fruto. Por quê? Porque sempre aquilo que é errado, né? Aquilo que é errado sempre atrai. Parece que é muito mais bonito do que aquilo que é certo. Então nós temos aqui uma árvore com poucos frutos, não tão atraente, pequena,
bem feinha na sua conjuntura aqui, nós não temos muita atração por ela. Ela parece que não nos atrai, mas é aquela que traz a salvação. Nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é aquele caminho que nos leva à perdição. Olha só, caminho largo, perdição. Então esse caminho nos leva até a árvore da morte, a árvore que vai abrindo os olhos para o pecado. Então, quando Adão, ele decidiu comer daquele fruto, sendo que Deus falou para não tocar e nem comer, ele pegou o caminho largo, o caminho que levou ele à perdição. Porém, o caminho estreito é aquele caminho que nos leva diretamente à salvação. Esse caminho não permite que nós levamos bagagem. Esse caminho não permite que nós caminhamos de uma forma errada. Nós temos que caminhar pelo caminho estreito, porque o caminho estreito ele nos leva à salvação. Então, Adão e todo o ser humano, ele entrou pelo caminho largo e chegou aqui e se admirou com tanta beleza da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem come, automaticamente ele agora, adquire o pecado sobre si. Mas Deus ele não tirou a salvação. Deus ele não excluiu o homem do céu. Deus agora enviou a Cristo, símbolo dessa árvore da vida, enviou Jesus Cristo para que o homem agora entrasse por esse caminho da salvação. Então nós temos aqui, algo maravilhoso aqui que nos indica, automaticamente nos indica que nós temos aqui o livre-arbítrio de escolher. Então olha só, para nós encerrarmos, nós temos aqui algo que nos faz entender a respeito de que nós temos a escolha, que nós podemos fazer, que nós temos a escolha de servir a Deus ou não. Por quê? Primeiro, existem coisas que Deus faz em nós. Então são 4 princípios aqui. O primeiro princípio, existe coisas que Deus faz em nós. O que Deus faz em nós? Deus nos muda radicalmente. Atos 9, verso 6. Quando Deus encontra com Paulo no caminho de Damasco, Paulo estava descendo ali para perseguir os cristãos. Deus se encontra com ele e muda instantaneamente a sua vida. Segundo, há coisas que Deus faz por você ou por nós. O que é que Deus faz por nós? Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Romanos 5, verso 8, vai falar que Deus, ele provou o seu amor. Cristo morreu na cruz porque Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós e nós éramos pecadores quando Cristo morreu por nós. Terceiro, há coisas que Deus faz através de você. O que Deus faz através de você? O ide por todo o mundo, está lá em Marcos 16, verso 15. Então o que o Jesus ele deixou claro para o ser humano? Olha, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quarto, há coisas que Deus há coisas que nós devemos fazer, pois temos o livre-arbítrio. Hebreus capítulo 11, verso 6. Vamos lá, Hebreus rapidamente, Hebreus capítulo 11, verso 6. Capítulo 11, verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então, olha só, outra coisa também maravilhosa, o próprio Jesus diz lá, diz lá em Apocalipse, olha, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Apocalipse capítulo 3 vai falar a respeito disso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Deus ele está batendo na porta, mas quem tem que abrir a porta é você. Você tem o livre-arbítrio de não abrir. Você tem a escolha de abrir ou não. Então você tem a escolha de abrir a porta ou não.
Então, livre-arbítrio é isso aqui, ó. Escolha feita por Adão no momento da queda. Então você tem a escolha: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ir abrir a porta, ele entra e ceia com você e você com ele. Amém? Então vamos aqui, né, já encerrar. A nossa conclusão diz assim, ó: o Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas, independente de méritos pessoais. Por isso, o Senhor convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Então nós temos aqui, né, a oportunidade de escolher. Então, desde já, quero agradecer a todos vocês que esteve conosco, né, e pedir aí que você continue aqui conosco. Deixe o seu comentário, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Continue aí conosco, se inscreva no nosso canal. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado.